Amém. A paz do Senhor a todos. Que o Senhor Deus de paz possa estar visitando cada um dos irmãos nesse momento. Para mim é uma honra poder estar congregando de forma online aí, né? De certa forma é uma congregação aí multi-estadual, muitas das vezes mundial, né? Internacional, né? E um projeto que nasceu no coração de Deus e que já vai aí o terceiro ano, né? Se não me falha a memória. É isso, o Damião e Glauber aí que está mais afiada aí com os anos que se passaram, que passou tão rápido que eu já perdi as contas. E é bênção poder estar aqui mais uma vez, participando, que essa vigília ela começou lá no estúdiozinho do louvor, lá na igreja, e são 4 anos, né? Vamos pro 4º ano, na verdade. E a gente passava a noite ali adorando ao Senhor, se confraternizando, e era uma bênção, muito bom, muito satisfatório ali, estar comungando com os irmãos ali naquele espaço. E veio a pandemia e aí a gente passou para o modelo online aí. Devido à minha correria, eu não posso estar sempre quanto eu gostaria de estar presente, mas Glauber puxa aí pelo pé aí, coloca a gente na responsabilidade e a gente clama a Deus, Senhor, tem misericórdia. E de certa forma é um espaço que Deus ele separou para falar com a gente, né? Então não tem assim muito segredo. É a gente dizer, Pai, eu não tenho, mas o Senhor é quem nos dá a vitória, o Senhor é quem nos capacita, e essa é a mensagem do Senhor, né? Só em a gente abrir um texto da Bíblia aqui, fazer a leitura, Deus já fala de forma poderosa aos nossos corações, né? E é isso que eu vou fazer nessa noite, fazer a leitura aqui da Bíblia e trazer o que esse texto tem me feito refletir no meu dia a dia, na minha caminhada, nas adversidades, nos momentos de bênção, no momento de peleja. Eu quero convidar todos para fazer uma leitura aí online, cada um com sua Bíblia digital ou impressa, né? Cada um em um local aí, em um estado, e às vezes cidades, enfim. Está em Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Algumas Bíblias trazem o título aí, né? E como título, a oração modelo. Mateus 6, versículo 9. Foi o tema do aniversário da igreja lá em Jacobina, Ministério Aba, qual o pessoal, olha, eu tenho um carinho muito grande, o pessoal que congregava comigo lá na Bahia, e aí eles abriram um ministério ali em Jacobina, e estão ali levando a palavra do Senhor, inclusive é um ministério que minha mãe se converteu, e hoje serve ao Senhor ali na Bahia, mas é o mesmo ministério que abriu agora a congregação em Jacobina. E aí eu tive ali durante esses 2 dias, sábado e domingo, e foi o tema daquela festividade, me fez refletir muito. E aí eu quero convidar a todos para a gente fazer essa leitura aqui e eu poder expressar, compartilhar com vocês o que Deus falou aos nossos corações. Eu vou fazendo a leitura aqui, vocês podem estar acompanhando na Bíblia de vocês, que diz assim na minha versão: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Então, uma palavra poderosa, né? Que o Senhor Jesus nos trouxe como um modelo, algo para a gente, né? Que às vezes no nosso, pelo menos eu, nos primeiros passos ali, ficava se perguntando, né? Como orar? Como é essa coisa de oração? Acostumado com reza ali, né? Que tinha uma coisa bem decorada e tal, e aí agora eu me vi na posição de
um diálogo com Deus, a oração, e aí eu fiquei, e agora, como fazer? E os meus primeiros passos, eu utilizei muito esse texto aqui, para eu entender como que seria, né, essa oração, como que seria esse diálogo com Deus. E a gente aprende que a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer a grandiosidade de Deus, né, todo o poder, a sua plenitude, seu poder ilimitado, sua presença ilimitada, que ele é onipresente, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Abraão, e ele é o Deus das igrejas reunidas aqui nessa vigília online, é o Deus daquele que está em casa nesse momento, assistindo a vigília pelo YouTube ou por qualquer uma das redes sociais, e que eu tenho certeza que apenas a leitura desse texto, da palavra de Deus, com certeza já mexeu no íntimo daquele qual ouviu, leu e meditou nessa palavra nesse momento. Porque essa palavra, ela é pura, ela é doce, ela é maravilhosa, mas ela também ela é dura, ela é cura, ela transforma, né? E só em a gente fazer a leitura, a gente já se regozija no Senhor, né? A gente já se alegra, já começa a mudar por dentro, né? Começa a transformar por dentro, né? E uma das coisas que eu trouxe para o meu dia a dia, né? Foram 3 pontos que me chamaram muito a atenção aqui nesse texto. O primeiro deles está no versículo 10, quando o Senhor Jesus fala assim, ó, venha o teu reino. Aí eu comecei a entender, né, que aqui Jesus está mostrando o quê? Aquele primeiro passo, quando a gente deixa de ser apenas a criatura e a gente se torna o filho de Deus, né? A gente passa ali de posição de apenas criatura, um ser humano que foi criado por Deus, e agora a gente toma posse e passa para o posicionamento de filhos de Deus. E quando eu, meditando na palavra, lá no texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, né? A palavra diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então, não tem segredo, como João 3,16 diz, né? Porque Deus deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos fala, né, que todos nós pecamos e por isso nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas ele deixa bem claro que a salvação, né, que o sacrifício do seu filho Jesus, que Deus amou a todos, o mundo inteiro. Deus amou a todos. Deus amou o mundo inteiro. Para que todos os seres humanos, qualquer que seja a pessoa, não importa a tua posição social, não importa a tua condição, se você é gordo, magro, alto, baixo, se é mais ou menos, se é musculoso, fortão, bonitão, ou como o pastor César Brink fala, né, desafeiçoado. Deus, a gente que tem essa cabeça dura de às vezes ficar, né, fazendo comparações, às vezes eu me olho no espelho e eita, já estou meio acima do padrão da sociedade, que essa é a verdade, né? E aí a gente fica às vezes preocupado e tal, mas a visão de Deus é diferente. Deus, ele quer santificação, ele quer fidelidade, Deus, ele quer que primeiro a gente entenda isso, que venha sobre nós teu reino, Senhor. Esse é o primeiro passo que o ser humano precisa dar, né? Entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu passo agora a posição de filho. E aí o primeiro passo é isso, que venha o reino dos céus até mim. Através da minha escolha, que graças a Deus, eu acho que todos aqui são evangélicos, né? Se tem alguém que ainda não evangélico, já fica aqui a oportunidade, meu querido, para fazer parte dessa nação gloriosa. Se alguém que estiver ouvindo isso aí nas redes sociais que ainda não tomou essa decisão, saiba que esse é o Deus que também te ama e está te dando essa oportunidade nesse momento, e você aí onde você estiver, você pode confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e mudar o teu interior, mudar a
tua vida, mudar os teus dias, você ter o seu nome escrito no livro da vida, poder estar lá nos céus, glorificando ao Senhor, numa vida eterna de maravilhas. Então, o primeiro passo é esse, é que venha o teu reino. Eu preciso tomar essa decisão, eu preciso mudar a minha postura, o meu posicionamento. Depois, ainda no versículo 10, o Senhor traz uma segunda reflexão ali, traz um segundo contexto ali muito importante, que é depois que você toma aquela decisão de receber o reino dos céus na sua vida, né? De você se doar para Cristo. Você dizer, agora não eu vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aí, a partir daí, é que vem, seja feita a tua vontade. Eu entendi a mensagem da cruz, eu compreendi o sacrifício de Jesus, eu sei que por causa, né, do pecado, a humanidade se afastou de Deus, mas o seu filho que morreu na cruz me deu agora a oportunidade de retornar, de estar na posição de filho. Aí agora eu vou refletir nisso aqui, ó. Seja feita a tua vontade. Porque se você perguntar a qualquer pessoa que tenha tido ali um contato com a Bíblia e tenha tido ali, né, um certo conhecimento da Bíblia, se perguntar, você quer aceitar a Jesus como Salvador? A resposta é sim, né? A resposta é sim. Agora, só que tem uma questão aqui importante que Jesus nos chama a atenção. Seja feita a tua vontade. Aí agora vem uma outra situação, né, que geralmente o pastor Deval, ele, quando ele convida, né, as pessoas a se entregar para Cristo, ele sempre deixa essas duas palavrinhas, né? Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, né? E a primeira condição que ele coloca sempre é essa, aceitar Jesus como Senhor, né? Ele comandar, ele guiar, ele te levar a lugares extraordinários. É você abrir mão do seu eu, do seu livre-arbítrio, para buscar os planos e os projetos que Deus tem traçado para nós, né? Como disse lá na sua palavra, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, né? Outro texto que foi trazido ali naquelas festividades e que é um texto tão extraordinário e às vezes a gente atropela ele, né? A gente esquece que Deus é quem sabe os planos que tem traçado sobre nós. E ao invés de a gente viver esses projetos, a gente tenta atropelar a vontade de Deus na nossa vida. Mas aqui, olhando na oração modelo, ainda no versículo 10, ele fala, seja feita a tua vontade. Então, primeiro chega o reino dos céus nas nossas vidas. A partir daí, a gente faz como Paulo, não, eu vivo mais, mas Cristo vive em mim. É como está escrito lá em Salmo de número 40. Eu vou até fazer uma leitura aqui desse texto, porque eu acho muito interessante o Salmo 40, e muita gente até utiliza aí esse salmo, né? Em algumas situações da vida, da diversidade e tal. Eu acho um salmo muito bonito e eu gosto muito de meditar nesse salmo. Ele começa assim, né? Esperei com paciência pelo Senhor, em outras versões, no Senhor, né? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você vê que Deus, ele se inclina, né? Ele está lá no seu alto e sublime trono, na sua plenitude, no seu poder extraordinário. E quando o crente espera no Senhor, clama ao Senhor, confia em Deus, Deus se inclina, meu irmão. Olha só que posição, viu? Olha só que coisa extraordinária. Deus, na sua plenitude de todo o poder, toda a glória, toda a honra, louvado seja o nome do Senhor. Quando o crente clama ao Senhor e com paciência espera, ele agora se inclina, ouve o teu clamor. Aí diz assim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha que coisa linda, né? Pôs um novo cântico na minha boca,
um hino de louvor ao nosso Deus. Então veja que veio a adversidade, ele clamou, ele esperou, o Senhor ouviu e agora colocou uma rocha, né? Firmou os pés, deu um novo cântico, ou seja, a vitória chegou. Mas, irmãos, mesmo a gente sabendo de tudo isso, a gente se entregando para o reino dos céus, a gente às vezes meditando, aprendendo a palavra, vendo os exemplos dos grandes homens de Deus aí na Bíblia, às vezes a gente também balança um pouco, sacode, e às vezes a gente começa a colocar em xeque o poder de Deus nas nossas vidas. Aí, seguindo, ele fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó Senhor, muitas são, meu Deus, as maravilhas que tens operado conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Olha que coisa gloriosa, meu irmão, que Deus tem para você nessa noite. A glória de Deus na tua vida, ela é extraordinária ao ponto de que se você parar para contar, tentar numerar, tentar listar esse negócio, tu vai perder teu tempo, meu irmão, porque a bênção, ela é recalcada, ela é transbordante, é além daquilo que você pensou que Deus faria na tua vida, porque Deus é assim, ele nos surpreende. Às vezes a gente pensa, né, aquela coisinha ali e tal, Deus vem e traz algo maior, algo mais glorioso, algo muito maior do que aquilo que a gente sonhou. Deus é tão bom que ele não apenas realiza os nossos sonhos, mas ele nos surpreende. Ele faz mais, ele traz um mais ali, o plus, né? Ele traz sempre algo mais. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação, pelo pecado não reclamaste. Então eu disse: eis-me aqui, cheguei. No rolo do livro está escrito a meu respeito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Isso é muito forte, mas isso aqui é muito importante na nossa vida. Deleito-me em fazer a tua vontade. Às vezes o cristão, né, começa a falar do evangelho, do Antigo Testamento, da palavra do Senhor, de uma forma, da doutrina que o Senhor ele deixou, tanto para uma boa convivência entre a sociedade, como em todo o contexto do nosso comportamento, do nosso caráter, do nosso modo de viver, de agir, de vestir. Às vezes a gente coloca isso até como um fardo, né? Como algo pesado, como algo, né, difícil de conduzir. Mas a gente precisa entender que quando a gente, não eu vivo mais, mas Cristo vive em mim, tudo isso se torna leve, simples. Se eu tentar viver o evangelho por conta própria, de fato, vai ser árduo, vai ser pesado e vai ser doloroso. Mas se eu buscar viver o evangelho com a força de Cristo, grudado ali, ó, nas mãos de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, aí sim, ó, a gente vai viver isso daqui, ó. A gente vai viver isso aqui. Deleito-me, eu me alegro, eu fico feliz, eu fico me regozijando em fazer a tua vontade. A tua lei está dentro do meu coração. É através disso aqui que está acontecendo hoje, da oração, quando a gente para, dobra o joelho, clama ao Senhor, a gente faz nossa petição, é como a gente leu lá no início, né? Ele se inclina e ouve nosso clamor. E através da meditação da palavra, que é o que nós estamos fazendo agora, a gente guarda ela no nosso coração para não pecar contra o Senhor, porque o próprio Deus disse, né, que Israel peca por falta de conhecimento. Então, quando a gente lê, estuda, busca, se alimenta, a gente guarda essa palavra no nosso coração e em todos os nossos momentos ali, a gente para e reflete, meu Deus, o que diz a Bíblia a este respeito? Eu devo ou não fazer, comer, agir, pensar, falar? Então, quando a gente faz, né, os nossos passos, refletindo naquilo que a Bíblia ela nos orienta,
aí a coisa flui de forma mais simples. E aí, seguindo, ele fala: prego retidão na grande congregação, não cerro os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondo a tua retidão dentro do meu coração, proclamo a tua fidelidade e a tua salvação. Não escudo da grande congregação o teu amor e a tua verdade. Não retenhas de mim, ó Senhor, a tua misericórdia. Protege-me continuamente o teu amor e a tua verdade. Pois males sem números me rodeiam. As minhas iniquidades me prenderam e não posso ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça e o meu coração desfalece. Digna-te, ó Senhor, em livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Eu sempre gosto de deixar bem claro, né, para os irmãos, quando a gente às vezes brinca, né, e até comenta, traz essa reflexão. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, tem que ter paciência. E aqui você observa, irmãos, que nesse versículo 13, ele já não está tão paciente assim, né? Ele já começa aqui a ficar sufocado. Apressa-te no meu auxílio. Isso aqui, irmãos, é uma reflexão para a gente entender que, mesmo a gente, na congregação, servindo ao Senhor, orando, mesmo a gente jejuando, ouvindo a palavra, se alimentando do Evangelho, existem momentos na vida da gente que essa paciência do versículo 1 aqui, ó, ela pode ser esquecida. Observa que nos primeiros versículos aqui, ó, a coisa flui com mais ênfase, né? Com mais alegria, com toda a paciência do mundo. Mas quando ele chega no versículo 13 aqui, ó, meu irmão, ele esqueceu de tudo aquilo que ele viveu, de tudo aquilo que Deus realizou na vida dele e começou a ficar preocupado com o amanhã, né? E aí é algo que a gente vê aqui, ó, voltando lá na oração modelo, né? Quando no versículo 11, Jesus diz assim, ó: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele poderia dizer, né? O pão nosso não falte jamais. Que Senhor venha abundantemente todos os dias na minha vida. Jesus poderia colocar isso como modelo. Mas olha que coisa engraçada, né? Que coisa interessante, que coisa... um mistério aqui, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí a gente vê aqui nos evangelhos diversos versículos, Jesus falando novamente, trazendo de uma outra forma, né, em outros textos, justamente isso, para a gente não ficar sufocado, se sufocando com o que vem amanhã, se eu vou comer, se eu vou beber, e o que vai acontecer lá na frente. Às vezes a gente se sufoca tanto com o trabalho, faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra, faz outra coisa, e a gente às vezes sufoca tanto que esquece o mais importante, né, que é a nossa vida espiritual. Eu conversei com o irmão Glauber no início do ano, e falando justamente isso para ele. Eu falei: Glauber, eu vivi momentos em que eu me dediquei 100%, assim, a buscar a Deus, a fazer a obra do Senhor, 100% mesmo. E depois eu entendi que eu precisava de um momento também para viver um pouco, né, a minha vida aqui na Terra, porque eu sou humano, né, e eu tenho também os meus sonhos, eu tenho também os meus pensamentos e tal. E eu pensei, agora eu preciso fazer algo diferente, que eu possa também contar aquilo que Deus há de fazer na minha vida, porque às vezes a gente fala, né, que Deus fez na vida de Davi, Deus fez na vida de Pedro, Deus fez na vida de Paulo, na vida de João, na vida de Isaac, na vida de Abraão, mas o que Deus fez na minha vida? Então eu queria ter uma experiência de algo terreno também, que Deus viesse realizar na minha vida, por esse lado humano. E no início do ano eu falei: olha, Varão, esse vai ser um ano diferente. Eu entendi que aqui a coisa vai começar a mudar novamente. É um ano em que eu vou me dedicar mais
às coisas de Deus, ao trabalho do Senhor, porque Deus já realizou aquilo que eu tão sonhava que Deus realizasse na minha vida. E, de fato, Deus realizou os meus sonhos na minha vida material, naquilo que eu tinha projetado para mim. Deus foi muito mais além, como eu falei anteriormente. E eu tenho buscado, não é uma tarefa fácil, eu saí daqui de Petrolina na quarta-feira, trabalho, fui para Senhor do Bonfim, quinta-feira eu estava em Campo Formoso, sexta-feira eu estava em Petrolina de novo, sábado de manhã eu já estava em Jacobina, saí daqui era 5 horas da manhã, 5h30 mais ou menos, e ali fazendo a obra do Senhor e me regozijando com os irmãos lá em Jacobina no sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, 4h30 da manhã de hoje, eu saí de Jacobina para cá. Cheguei aqui às 8h30, só deu tempo de tomar um banho e sair para trabalhar. Trabalhei o dia todo e vim para casa para cuidar dos filhos, enquanto minha esposa estava na faculdade. E antes de vir para a vigília, ainda tive que buscar minha esposa na faculdade. E aqui estamos meditando na palavra do Senhor. Então, assim, vejo que não é uma tarefa fácil. Mas quem foi que disse que Deus chamou os desocupados, né, irmãos? Se a gente vai olhar ali a história de Pedro, Tiago, João e todos os outros ali, né, que se dedicaram ali, que viveram momentos ali de perseguição ali do evangelho, brigas e situações bem complexas, você vê que não tinha ninguém desocupado. Eram pessoas também que tinham muito o que fazer, mas, no entanto, não deixaram de lado, né, o tempo do trabalho do Senhor. Então, eu concluo aqui essa mensagem para não delongar muito, trazendo essa reflexão sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, irmãos, primeiro a gente tem que se preocupar com o que a gente precisa fazer hoje. Lógico, você vai ter planos futuros, projetos futuros, mas a gente não pode, de forma alguma, deixar que os nossos sonhos futuros nos deixem esquecer que Jesus pode voltar agora. Que Jesus, irmão, pode te arrebatar para o céu nesta noite. Ainda hoje, a gente pode se encontrar com Jesus lá no céu e deixar para trás essa vida sufocada em que o nosso adversário e o pecado nos rodeia, nos pressionam e viver num lugar tranquilo, num lugar de paz, num lugar de gozo, num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Essa promessa é para você, meu irmão. Essa promessa é para você, minha irmã. Deus está dizendo para você nesta noite que existe um lugar muito especial esperando por você, porque na casa de meu pai há muitas moradas. É a igreja em Petrolina, a igreja em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Pará, no Peru, na África, nos Estados Unidos, as igrejas do Senhor, que vive o verdadeiro evangelho, que vive a vontade do Senhor, será arrebatada e nós, num grande coral, estaremos glorificando, exaltando aquele que é o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluias, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, aquele que põe a mão e a enfermidade que você está clamando nesse momento, ela cai por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Aquela vida aprisionada ao qual os espíritos malignos, espíritos das trevas têm sufocado, têm arrancado a alegria, têm arrancado a felicidade, têm socado ali, têm jogado, têm pressionado, têm sufocado com depressão e com um monte de coisas que deixa a pessoa muito mal. O Espírito Santo de Deus neste momento vai arrancando, vai tirando, vai jogando por terra, porque o sangue de Jesus tem poder e pode libertar nessa noite, em nome de Jesus. O nosso Deus é poder, é fogo consumidor, é o Deus que dá a vida, é o Deus que tira a vida, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta, e glorificado seja o nome do Senhor. Então, que nessa noite, aquela preocupação que você estava aí, se algo que você tinha para resolver amanhã, acalma o teu coração, meu irmão, minha irmã, acalma o teu coração. Aquele ao qual cuida dos lírios dos campos, né? Como diz a palavra do Senhor, que cuida de cada pássaro, né?
Ele também cuida da tua vida. E que você possa sentir nesse momento o abraçar do Espírito Santo de Deus. Sinta Ele te abraçar com aquele abraço de pai, aquele abraço de cuidado, aquele abraço de carinho, consolador, aquele que te ama. E que Deus em Cristo possa nos ajudar a todos os dias colocar em prática essa poderosa palavra. Não esqueça disso. Primeiro, venha o reino dos céus. Segundo, que seja feita sempre, em todos os teus passos, a tua vontade, Senhor, a vontade do Senhor na tua vida. E em terceiro lugar, o Senhor vai prover o pão na tua vida hoje. E se você crer e esperar e entregar amanhã e depois e depois. Deus abençoe em nome de Jesus.